Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa melodia que nós iniciamos mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã.
É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, trocando ideias, trocando experiências, ensinamentos, sempre pautados dentro de uma tolerância, de um respeito, e o nosso desejo é que através de todas estas virtudes consigamos alcançar a tão sonhada evolução. Aqui, junto a mim, eu tenho que me juntar a pessoas boas para eu também ser uma boa pessoa, né? Por isso que eu estou junto aqui da nossa família TEL. Do meu lado, a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Alexandre Bahia, Lu Oliveira. Que Pai Oxalá nos abençoe, nos dê uma grande noite com muita luz e muita positividade. Maravilha, maravilha. E olha, hoje, dia 16 de fevereiro, hein, gente? Semana passada, um carnaval, muita gente brincou. O Bahia e a Luciene estão chegando aqui ainda com confete, gente, na cabeça, purpurina. Não é brincadeira não, hein? Eu acho que eles vão sair daqui e ainda vão lá para o desfile das campeãs ainda, hein, gente? Olha, meu querido irmão Bahia, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Luiz, eu não tenho mais esse pique todo não, Luiz. Ainda não... Estou mais devagar, mas espero que todos tenham curtido o carnaval, né? E agora vamos para os nossos estudos, Com né? certeza. Que é importante a gente conhecer um pouquinho mais na nossa longa caminhada evolutiva. Sem dúvida nenhuma. E aqui do meu lado, eu chamei o Pierrot, agora é a Colombina, minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre, família Tel, queridos ouvintes. Que possamos ter uma noite serena de estudo e que assim seja. Vamos sim, eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que nós temos aniversariantes. Fala aí, dona Flávia. Aniversariou no último dia 9, nosso irmão Gilberto Santos. Parabéns, Gilberto, nós amamos você. E a nossa irmã Fátima, Maria de Fátima, aniversariou no último dia 10. Parabéns, Fatinha, que Pai Oxalá te abençoe. Maravilha. Gil, aquele abraço, aquela força, você é um guerreiro, meu irmão, pode ter certeza. Minha querida Fátima, que Deus também te abençoe, sabe que a gente ama muito você, salve essa força que você tem aí e vamos em frente. Vamos agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Bem, dentro do quadro Transformando, nós continuamos a série através da qual nós trazemos até vocês os acontecimentos do dia a dia nosso, vamos dizer, dentro do terreiro, na nossa vida particular, momentos que marcaram realmente a nossa vida e que foram desafios que nos ajudaram dentro do processo de transformação, de reforma interior. E hoje nós vamos trazer então aqui um caso, um depoimento da nossa querida irmã que compõe a família Tel, Luciene Oliveira. Vamos lá, Lu? Bom, Luiz, há um ano atrás eu tive uma crise e fui internada e rapidamente falaram que eu teria que passar por uma cirurgia de vesícula. E o que aconteceu? Quando o cirurgião veio, me falou que eu passaria pela cirurgia, claro, dá aquele frio na barriga, aquele desespero e tudo, mas vamos lá, né? Para minha surpresa, não foi feita a cirurgia. Aí voltou o médico e me colocou que a situação não era bem aquela, que
uma pedra da vesícula teria se soltado, teria um ducto teria sido tamponado e que eu estava numa crise de pancreatite. Aí começou o meu calvário. Foram, no total, 21 dias de internação. E no início, aquela expectativa de logo operar, da pancreatite abaixar, dos exames ficarem normais para poder ocorrer a cirurgia. E eu de dieta zero, sem comer nada. Bom, orando, né? Rezando, com a força de vocês, da Flávia, sua força, dos outros irmãos da família Tel. O que foi acontecendo? Eu fui ali descobrindo uma força que nem eu sabia que eu tinha. Aquela força de que estava tudo se acabando, porque, para quem não sabe, pancreatite mata. Existe até artistas aí, vários artistas já que faleceram, desencarnaram com pancreatite. E houve uma época desses 21 dias em que as taxas elas aumentaram muito. E eu pensei, eu senti muita dor, tive uma crise de madrugada, e muita dor. Eu pensei, eu acho que agora é chegado o meu momento. Entrei em oração, pedi que fosse feito o que tivesse que ser, que fosse feito da melhor forma possível. E ali vieram os médicos e entrei em nova medicação, aquilo tudo para controlar. E a partir dali eu fui melhorando. Aí depois, graças a Deus, foi feita a cirurgia, primeiro da retirada da pedra que estava comprimindo e depois da vesícula. Nesse período todo, por que eu resolvi contar essa história? Justamente porque a minha fé, embora eu seja uma pessoa religiosa já há muitos anos, já tenha passado por várias coisas e tudo, mas eu senti que ali houve uma mudança da minha visão em relação à vida e à força espiritual realmente que eu senti ao meu lado. Porque naquela crise que eu tive, que eu pensei que eu fosse desencarnar, eu pensei, Pai, que seja feita a tua vontade, e agora, se tiver que ser agora, que eu possa ser amparada pelos meus guias pelo meu guia espiritual, pelos meus protetores. E a partir dali, eu fui ganhando mais força. Eu entrei numa sonolência e quando eu acordei mais forte ainda, com maior disposição. Aí onde foram feitas as cirurgias, né? E conclusão, tirei disso tudo que nós temos uma força muito grande dentro de nós, que eu acredito que a doença, quando vem, ela pode ser de encarnações anteriores, como dessa mesmo, entendeu? Aí só a espiritualidade para explicar isso. Mas para mim serviu de lição, porque aumentou a minha fé, aumentou a minha resignação. Eu sempre fui uma pessoa que quis sempre tudo para ontem. Eu sempre fui, eu quero isso, sempre corri atrás, sempre fui assim. Então, esse período todo que eu tive que ficar acamada, esperando as coisas, porque você fica naquela... Qual é o remédio? Era só ficar em dieta zero e ficar em hidratação. Então, a partir dali, você tem muito tempo para pensar, né? Então, a minha resignação. Então, agora, quem estiver me escutando, que estiver passando com algum problema de doença na família, ou até mesmo você, meu irmão, minha irmã, tenha resignação e não perca a fé. É uma coisa mais certa. Deus só dá aquilo que a gente consegue carregar, nada além. E se no momento você achar que você não vai ter forças para carregar tudo isso, você vai ter. É só você entrar em sintonia com a espiritualidade superior, que com certeza você vai ter. Esse é meu depoimento, Luiz.
E esse caso que a Luciene está contando para a gente, meus irmãos, eu até acrescentaria, porque isso até para você, Alexandre, ou Bahia, para você poder ter uma noção, ela saiu desse estágio, não só esse problema, como outros problemas também que nós acompanhamos que você teve, não é verdade? Inclusive psicológicos e tal, e ela saiu disso tudo para um trabalho espiritual, para um recomeço de jornada mediúnica. A partir dali, foi galgando os degraus e hoje ela é uma médium de trabalho do Templo Estrela do Oriente. Você vê como é que a coisa muda a partir de uma questão chamada renovação da nossa fé. Não é isso, Bahia? É verdade, Luiz. Uma entidade uma vez falou assim para mim, muitos são chamados, atendem aos chamados, outros vão pela dor, uns vão pelo amor, né? Tem sempre um chamado, tem sempre alguma coisa que a espiritualidade uma maneira dela nos mostrar, né, que ela existe e ela está ali para nos ajudar, entendeu? Basta que nós nos sintonizemos, né? Então, como ela contou, com certeza todos nós já tivemos passagem nas nossas vidas, né? E provas de que essa espiritualidade realmente trabalha ao nosso favor, né? Basta que nós façamos a nossa parte, sejamos merecedores, né, de ter essa espiritualidade junto da gente, cada vez nos ajudando mais. Com certeza. Né? E tem uma coisa, Flávia, que a gente também precisa levar em consideração, que é aquilo que a gente fala de karma, que todo mundo já ouviu falar, mas muito pouco se fala de Dharma. O que é o Dharma? D-H-A-R-M-A. Dharma. Né? Isso é uma palavra em sânscrito. O Dharma é o karma positivo, é tudo aquilo de bom que a gente faz para nós, para as pessoas e tal. Todos nós, até fazendo uma analogia, para que possamos nos tornar, vamos dizer assim, mais preparados espiritualmente, muitas vezes nós temos que ser igual à comida que a gente se alimenta. A comida não tem que ir ao fogo, ao fogão, né? Para que a gente possa saboreá-la, para ela ter o sabor, para ela ser gostosa, se tornar uma coisa boa. Da mesma forma, muitas vezes a gente precisa passar pelo fogo da vida para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Só que esse Dharma, que são as nossas atitudes positivas, que estão de acordo com o que a espiritualidade nos manda, isso trabalha como nosso advogado no momento que a gente tem que passar pelo fogo da vida. E isso tudo faz com que a gente renove a nossa fé. Como é que você vê isso, Flávia? A gente tem que ter, como se fala, nós temos que ter a força para que a gente possa prosseguir nossos caminhos. E essa força a espiritualidade que nos dá. É a nossa fé, é o nosso pensamento, né? Nós temos que entender que nós temos que ter procedimentos, comportamentos positivos, firmes, para que a gente possa atrair exatamente energias positivas e que essas energias elas vão fazer com que nós nos fortalecemos, né? Viemos a nos fortalecer. E no momento de dificuldade, seja ele num caso de doença, seja ele na nossa vida material, enfim, sentimental, nós não devemos nos desesperar. Muito ao contrário. Nós temos que tentar, pelo menos, ter uma calma, uma tranquilidade, um equilíbrio e ter muita fé, acreditar que existe uma força que está ali ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. Na hora mais difícil, quando a gente grita, porque eu posso afirmar com todas as letras a vocês que o momento que eu grito, graças a Deus, até essa data presente, eu fui ouvida. Porque nós já passamos por dificuldades e situações muito complicadas. E que no momento de
de problema, de dificuldade, nós fomos ouvidos e fomos abençoados. Então, nós temos que ter uma coisa chamada confiança, fé, para que a gente possa nos fortalecer, para que nós possamos nos fortalecer e nos mantermos de pé, porque os desafios, as dificuldades, eles vão existir diariamente em nossas vidas. Não é porque nós estamos dentro de uma religião que nós não vamos ter dificuldades. Nós todos teremos sempre, seja qual for a religião que nós estejamos. Nós vamos ter sempre dificuldades, sempre desafios, sempre problemas. Então, nós temos que nos manter firmes no nosso pensamento, temos que confiar que existe uma força maior, que comanda a nossa vida, que está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando e nos guiando. Se sentimos dor, é porque precisamos sentir essa dor, para que a gente possa refletir, para que a gente possa se fortalecer e seguir a nossa caminhada. Ô Lu, você acha que tudo isso que você passou, não só com relação ao hospital, como depois disso, você acha que isso fez com que você se tornasse, vamos dizer assim, enquanto ser humano, uma pessoa melhor, e enquanto espírito, exatamente um ser espiritual mais evoluído, com um entendimento maior da sua realidade, da sua essência? Você não acha que esse tipo de desafio faz com que a gente possa crescer e que é esse o único objetivo da espiritualidade? Certamente, Luiz. Foi o que a Flávia falou, é a fé, né? Eu acho que a fé, ela é provada diariamente, né? E existem situações em que ela requer mais de você, né? Não adianta você falar, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí realmente vem as provas, né? Vamos ver se realmente você é uma pessoa de fé, se realmente você é uma pessoa que realmente você põe em prática o que se diz na teoria. Esse é que é o caso. Esse é que é o caso, gente. A gente ouve falar tanto de fé, de humildade, de amor, né? Disso, daquilo. Agora, sair do discurso para colocar em prática, meu amigo... nós sabemos que é muito difícil, né, Luiz? É difícil, também, a gente difícil. tem que entender. Mas é o que a espiritualidade nos diz, a gente tem que dar o primeiro passo. O Maracanã é o maior estádio do mundo. Para ele ser construído, alguém teve que colocar o primeiro tijolo ali, senão ele não ia ser construído, né? Então a gente precisa realmente dar esse primeiro passo. E por falar em dar o primeiro passo, você não acha que as pessoas podem dar um primeiro passo crescendo, evoluindo, participando do curso A Umbanda Sem Fronteiras conosco? Nós fizemos a nossa aula de apresentação no último dia 7 de fevereiro, só que quinta-feira que vem, dia 21 de fevereiro, nós vamos ter, na verdade, a primeira aula do módulo 1. Então está todo mundo convidado, podem começar a participar, podem se dirigir direto lá para o Templo Estrela do Oriente, quinta-feira agora, né, dia 21 de fevereiro. O curso A Umbanda Sem Fronteiras é ministrado todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite. Tem uma duração de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação. O curso A Umbanda Sem Fronteiras é ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e aqui pela nossa mãe Flávia Barros, e está lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Falamos sobre rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Mas, Luiz Fernando, eu não posso sair às quintas-feiras que eu tenho um compromisso. Não tem problema. Entra no site, faz a inscrição e você vai assistir na frente de um computador no dia e no horário que melhor te convier, já que as aulas ficam lá gravadas por um período de 5 meses. Anote aí o site www.aumbandasemfronteiras.com, tá? www.aumbandasemfronteiras.com. Maiores informações 2597
1323 2597 1323. Espero vocês lá. Quinta-feira que vem, dia 21 de fevereiro, estaremos lá com o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Quem é que vai dar o nosso primeiro recado de hoje? É o meu irmão Alexandre Bahia. Bahia, esse mês nós teremos uma overdose de Exus e Pombagiras com a graça de Deus. Então, gira de Exu segunda-feira, depois da manhã, com consulta. Isso, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 18/2, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas, Luiz. Maravilha, maravilha. Mês de fevereiro, mês do carnaval, todo mundo com Exu e Pombagira em cima, né? E por falar estar em cima, fala para mim, dona Flávia, já que a gente falou sobre estudos, como é que vai ser essa palestra sobre Feng Shui no mês que vem, em março? Diz para nós. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Feng Shui e a harmonização de ambientes. Tópicos a serem abordados: o que é Feng Shui e a sua história, as influências das energias nos ambientes, o equilíbrio nos elementos, cores e formas, convivendo em casa com Feng Shui. Palestrante: Roseli Carrasqueira, design de interiores, consultora de Feng Shui, publicitária, especialista em climatização organizacional e médium de Umbanda. Dia 2 de março, sábado. Horário às 3 horas da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Luciene Oliveira, conta para nós sobre o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente do nosso irmão César Delfino. Isso aí, Luiz. Um abraço, César. Conheço o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Maravilha. E como na próxima segunda-feira será a gira de Exu, nós vamos agora pedir para nossa querida irmã Rosane que ela possa colocar aí aquela música de Exu para a gente entrar em sintonia. Manda pro ar, Laro Exu! Gafo de Exu é firme, acaba de Exu me odeia. O gafo de Exu é firme, acaba de Exu me odeia. Passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, passei pela encruzilhada, Exu não bandeia. Passei pela encruzilhada, Exu não bandeia. O garfo de Exu é firme. Eu não tenho dúvida de que esse garfo desse Exu é muito firme. E vamos com certeza proceder direitinho para que a capa de Exu possa sempre nos rodear, não é isso, gente? Segunda-feira, depois de amanhã, 8 horas da noite, gira de consulta com os Exus e Pombagiras lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Só cheguem cedo, você sabe que gira de Exu tem gente pendurada no lustre, né, gente? 6 horas, pois é, 6 horas, abertura dos portões, distribuição gratuita de fichas para as entidades. Então vamos chegar cedo, porque com certeza absoluta Exu e Pombagira não brincam, tá certo? Bom, vamos agora então ainda com essa música maravilhosa de Exu, vamos para o nosso intervalo comercial e já retornamos com o quadro Saravá Umbanda. Laro Exu!
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Cabocla Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor, o jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, todos os sábados, de 21 às 22 horas. E nós aqui, vocês aí, a gente trocando essas energias, e eu quero que você fale para o seu pai no santo, para o seu irmão no santo, para o seu familiar sobre a nossa programação. Vamos ajudar a divulgar a mensagem da nossa querida Umbanda, né? Do espiritualismo. E, obviamente, eu queria lembrar também a você que você pode escutar o programa através do rádio, do computador, no site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou então escutar o último programa que foi para o ar no site da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Anote aí, www.temploestreladooriente.com. Sempre o último programa que foi ao ar, ele estará lá à sua disposição para você ouvir e aprender. E você também pode participar através do endereço eletrônico do nosso programa. Anote aí, programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com. Mande a sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, nos ajude a fazer o programa Umbanda Sem Fronteiras. Eu queria lembrar também que no último 7 de fevereiro nós começamos a 10ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, mas como na semana passada nós tivemos a Semana do Carnaval,
não tivemos aula, então quinta-feira que vem, dia 21 de fevereiro, teremos, na verdade, a primeira aula do módulo 1. Então, dá tempo de você ir lá, se inscrever, participar do curso Umbanda Sem Fronteiras. Quinta-feira que vem, 21 de fevereiro, 8 horas da noite, é só chegar um pouquinho antes, você faz a inscrição na hora. O curso, começando agora, ele tem a duração de 5 meses, é ministrado por mim e pela nossa mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Todos esses temas que nós abordamos aqui para vocês no programa, também vamos falar lá e muito mais. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso Umbanda Sem Fronteiras. Telefone, vamos lá, anota aí, informações 2597-1323, 2597-1323 ou através do site www.aumbandasemfronteiras.com. Você faz com certeza a sua matrícula, participa não só na forma presencial, como também online, na frente de um computador. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa Flávia Barros, vamos começar então com a primeira pergunta do quadro Saravá Umbanda. O Jurandir Silva quer saber: é antiético um médium trabalhar em mais de um terreiro com as mesmas características? Meu querido irmão Jurandir, nosso saravá fraterno, veja bem, meu irmão, não só é antiético, como também ele vai ferir os valores espirituais. Por quê, meu irmão? É claro que o trabalho espiritual, ele quando é ministrado com pureza de propósito, ele é sempre válido. Só que tem uma coisa, meu irmão, a gente precisa entender que cada casa espiritual, ela tem um padrão vibratório, um padrão energético, tem uma cúpula espiritual. A Umbanda, de uma forma geral, é uma grande colcha de retalhos, tá certo? Com, obviamente, cada terreiro, ou seja, cada escola, né, passando ali a sua parte ritual, a sua parte litúrgica, né, própria. E não é bom você, com certeza absoluta, misturar vibrações. Não é por aí. Eu acho que você precisa se concentrar numa casa e dar tudo de si por aquela casa, pela religião e pelos assistidos também que ali recorrerem. Dessa forma, eu acho que você vai ter uma, como é que se diz? Uma produtividade maior. Não é isso, mãe? Esse negócio de ficar misturando é meio complicado, né? Com certeza. Não se deve fazer isso, não. Ou você vai seguir um caminho ou você vai seguir outro, né? Não é isso? Com certeza. Como é que se agrada a Deus e a Mammon? Difícil, né? Próxima pergunta. A Beatriz do Rio de Janeiro nos pergunta assim: gostaria de saber se a cabocla Jurema da praia é a mesma cabocla Jurema do mar. Minha querida irmã Beatriz, o nosso saravá fraterno, veja bem, a gente já deu essa explicação aqui algumas vezes, a gente aprende isso dentro do curso Umbanda Sem Fronteiras e eu vou, com certeza, tornar a falar para você. Quando a gente fala cabocla Jurema, estamos falando de uma falange de espíritos. Essa falange, segundo Camille Flammarion, é formada por cerca de 400 mil energias, 400 mil entidades, tá, que se desdobram. Então, quando a gente fala de cabocla Jurema, e nós estamos nos referindo a uma falange, estamos falando de 400 mil entidades. Então, se você tem a cabocla Jurema da praia, é uma, cabocla Jurema do mar, é outra, e por aí vai. Mesmo que você encontre no mesmo terreiro, até que seja, duas caboclas Jurema da praia, na verdade não se trata da mesma entidade. Cada entidade tem a sua característica, tem o seu arquétipo, tem a sua forma de trabalhar, tá? Todas válidas, todas autênticas, mas só que são entidades absolutamente distintas, tá certo? Fique com Deus. A Nélia da Cunha fala assim: sou muito explosiva,
Tenho pouca paciência com o comportamento das pessoas e isso está afetando a minha saúde. Fui a um centro e me disseram que isso acontece porque sou filha de Ansan. Fiz alguns trabalhos e não resolveu. Poderia me ajudar? Nélia, nosso saravá fraterno, eu estou sentado ao lado de uma filha de Ansan. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, Nélia. Olha a minha responsabilidade, Nélia. Estamos brincando, né? As filhas de Ansan são maravilhosas. Só que tem uma coisa, minha irmã. Eu acho que a gente não pode, não deve levar a característica do orixá como um ponto definitivo nas nossas vidas. É claro que a característica do orixá, ela pode influenciar até que de uma forma diminuta, uma forma pequena. Agora, dizer que se eu estou chorando é porque eu sou filho da Oxum, se eu sou um homem justo é porque eu sou filho de Xangô, se eu sou um homem guerreiro com raça é porque eu sou filho de Ogum, aí é meio complicado, entendeu, minha irmã? Por quê? Porque eu já vi muita gente chorando e que não era filho de Oxum e que era com um processo obsessivo em cima. Eu já vi muito, Deus que me perdoe, desculpe aqui os termos, já vi muito 171 e filho de Xangô. E vi muito filho de Ogum, naquele estilo que só começa a trabalhar depois do meio-dia, lá deitado na rede, entendeu? Que a gente encontra muito lá em cima no Nordeste, né? Então, não é por aí, minha irmã, não é por aí, tá certo? Então vamos... Luiz, vamos... eu gostaria até de acrescentar isso. Pode acrescentar. Uma pessoa que dá esse tipo de informação para essa pessoa, né, quer dizer, é uma tremenda falta de conhecimento dar esse tipo de informação, porque você está atribuindo ao orixá a sua personalidade. A sua personalidade, quer dizer, uma característica até negativa no caso, né? E não é por aí, né? O pessoal está confundindo ser um orixá que representa um guerreiro, né? Ou os ventos, as tempestades estão atribuindo características negativas na pessoa, não tem nada a ver, isso é da personalidade da pessoa, né, Luiz? Com certeza. Isso é de cada um, porque... Vamos à opinião de uma outra filha de Ansan, a gente tem que ouvir, não é? Não, isso é claro que todos nós temos o nosso momento de calmaria e todos nós temos o nosso momento de explosão, né? Então, não levo assim por esse lado, não. É claro que nós, filhas de Ansan, eu pelo menos olhando para mim, né, é de mim. Eu não vou nem colocar como característica da Ansan, não, mas é de mim. Eu sou uma pessoa muito agitada, que movimenta demais, sou muito acelerada. Mas eu também não posso atribuir isso à vibração da Ansan. É do meu jeito, mas eu também tenho um momento de calmaria. Se fosse assim, eu não teria meu momento de calmaria, eu seria 100% acelerada, né? Então vamos observar que cada um é de um jeito, você é desse jeito, você tem que procurar se policiar, né? Olhar para o outro de uma outra maneira e começar a se modificar. Aos poucos você vai se modificando, conforme o tempo, mas isso é de cada um. Minha irmã Nélia, você quer um antídoto bom para isso aí? Anota aí na tua agenda. O nome é evangelioterapia. Isso é uma terapia infalível, minha filha. Quando a gente começa a degustar dessas palavras do Mestre Jesus quando ali esteve, essa questão da influência do orixá, ela fica em segundo plano, tá certo? Fique com Deus. O Raimundo da Silva nos pergunta assim: sou casado há pouco tempo e não me dou bem com a minha esposa. O que ela gosta quase sempre eu não gosto, e assim acontece com tudo na nossa vida. As entidades podem ajudar? Como é o nome dele? Raimundo. Raimundo. Veja bem, meu irmão, nosso saravá fraterno, olha só. Casamento, união, ela pressupõe, em primeiro lugar, maturidade. Maturidade. Por quê? Você pode estar convivendo lá com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua esposa, com a sua noiva, namorada, seja lá o que for, mas você está ali atrelado àquele laço que transcende as vidas, atenção, que transcende as vidas, mas a gente precisa entender que nós somos seres espirituais, cada um com uma idade,
com um histórico de vidas diferente, portanto nós somos o quê? Individualidades. Você pode até estar casado com ela, mas são duas individualidades. Então o que acontece? Para que se chegue a uma harmonia no amor carnal, antes disso há que se ter o amor fraterno, aquele que estica a mão, aquele que perdoa, aquele que compreende, aquele que dá o ombro quando o seu parceiro está chorando, aquele que aconselha, não é o que vai fazer por ele, mas aconselha, entre outras iniciativas. Quando esse encontro fraterno existe, aí a consequência disso é o amor carnal, tá? Então, para que você possa chegar a um bom termo com a sua esposa, entender que vocês precisam viver em comunhão, e essa comunhão não é só dos bens, não é só dos bens materiais, é também dos bens espirituais. Aí sim vocês vão caminhar numa boa. Não é isso, dona Flávia? Tem que haver um respeito, né? Porque cada um é de uma forma, cada um tem um pensamento, né? E aí tem que ser respeitado. Se houver o respeito, também tudo fica mais fácil, né? O caminhar fica mais fácil. A opinião dele não é a sua e por aí vai. Né? A gente tem que se respeitar. Isso é que é importante nesse momento. Bahia, 30 segundos para falar sobre isso, que eu estou com o meu tempo estourado. O que você acha? Luiz, nós como espiritualistas e espíritas, né, nós sabemos que isso tudo é um resgate. Casamento, filhos, família. Então a gente tem que ter essa paciência, né? Saber lidar e ter paciência um com o outro, porque é só assim que a gente consegue conviver mesmo, entendeu? Lu, Harmonia. União, como é que você vê? Companheirismo. Companheirismo, né? Eu acho que tudo é isso. Quando você é companheiro, realmente você está ali para tudo. Se não existe companheirismo, sinceramente eu não sei, não tem que estar casado. Não vejo por que não estar casado. Se você não tem um companheiro, você vai ficar dormindo com o inimigo? É complicado. É, né? Complicado, né? Eu acho que aí, no caso, não que tenha que separar nada disso, não é isso. O que eu estou querendo dizer é buscar esse companheirismo. Fazer de uma relação, ter o companheirismo, fazer dessa relação que seja moldada no companheirismo realmente. Porque se você não for companheiro um do outro... Não chega lá, né? E como diria o poeta, amigado com fé, casado é. Então vamos agora para o boa noite da nossa querida dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, Lu. Que nós possamos ter uma noite bem tranquila, bem serena, com muito amor, com muita paz, com muito axé. Com certeza absoluta que assim seja. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para mim o nosso boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite, nossa querida família Tel, irmãos ouvintes. E agradecendo ao nosso Pai Oxalá por mais um dia de conhecimento, de trocas de ideias. Tenho certeza que todos hoje obtiveram informações, né, muito valiosas para a caminhada de cada um, né? Boa noite a todos. Obrigado, meu querido irmão. Minha irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, Alexandre Bahia, família Tel, amados ouvintes. E que possamos ter uma noite de muita paz, muita tranquilidade e que possamos renovar nossa fé em todos os instantes da vida. Que assim seja. Palavras sagradas e benditas que Oxalá escute e que nós todos possamos colocar em prática. Bom, gente, então eu queria lembrar a vocês que depois de amanhã, segunda-feira, com a graça de Deus, nós teremos mais uma grande sessão de consulta com os nossos queridos irmãos em evolução, nossos queridos amigos, nossos queridos guardiões, Exus e Pombageiras, tá? Mais uma oportunidade para você conhecer e consultar e falar com essas entidades que, independentemente de qualquer tipo de preconceito que elas possam sofrer, estão sempre caminhando do nosso lado, nos orientando, como eu costumo dizer, sempre pelas encruzilhadas da vida. Então,
segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Teremos uma grande gira de consulta com Exus e Pombagiras. E lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades, sempre a partir de 6 horas da tarde. É importante que você chegue cedo para que nós possamos atendê-lo com o carinho, com a atenção que você, meu irmão, merece, que você, minha irmã, merece. E já que estamos falando da falange de Exus e Pombagiras, nada mais justo de que fazemos o nosso fechamento de hoje com uma grande e singela, ao mesmo tempo singela homenagem à Pombagira Rosa Vermelha. Gira, girê, moça! Um certo homem plantou uma rosa e regou-a convincentemente. E antes de desabrochar, ele a examinou. Ele viu o rebento que iria florir em breve e também os espinhos. E pensou: como pode uma flor bonita vir de uma planta carregada de tantos espinhos? Entristecido por este pensamento, ele deixou de regar a rosa e, antes de estar pronta a florir, ela morreu. Assim se passa com muitas pessoas. Dentro de cada alma está uma rosa. As qualidades divinas plantadas em nós à nascença crescem entre os espinhos dos nossos defeitos. Muitos de nós nos analisamos e só vemos os espinhos, os defeitos. Desesperamos, pensando que nada de bom poderá possivelmente sair de nós. Negligenciamos a rega do que há de bom dentro de nós e, eventualmente, isso morre. Nunca nos chegamos a perceber o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas próprias. É preciso alguém lhes mostrar. Uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode possuir é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro dos outros. Esta é a característica do amor. Olhar para alguém e, sabendo dos seus defeitos, reconhecer a notabilidade da sua alma e ajudá-lo a perceber que consegue ultrapassar os seus defeitos. Se lhe mostrarmos a rosa, ele vencerá os espinhos. Então ela florescerá com 30, 60 ou 100 pétalas, conforme lhe tenha sido dado. O nosso dever neste mundo é ajudar os outros, mostrando-lhes as suas rosas e não os seus espinhos. Somente então atingiremos o amor que devemos sentir pelo próximo. Somente então podemos florir no nosso próprio jardim. A sua força, a sua presença e a sua proteção. Saravá, a grande Pombagira Rosa Vermelha. Gira, girê, moça! E é com esse violino maravilhoso que nós, mais uma vez, estamos encerrando o programa Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical, em 830 AM.
Eu queria lembrar aos senhores que depois de amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, a grande gira de consulta com os Exus e Pombageiras lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Será uma honra tê-los conosco. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a nossa próxima programação no próximo sábado. Que Oxalá os abençoe.